entendemos que esta pode ser uma boa proposta em função do interesse público. Da análise que foi possível fazer, estamos perante um valor de preço justo, em que é defendido o interesse público e em que o risco fica do lado do concessionário. Isto significa, do meu ponto de vista, um bom negócio para a Câmara Municipal de Porto. E depois entra também a linha de conta com uma coisa que é importante. Todo o programa está feito numa base de qualidade de serviço, registro CIS. O negócio é justo, no mínimo a Câmara encaixa aqui 20 milhões de euros a custos no momento zero, cria uma receita própria, não realiza um investimento que provavelmente andará na ordem dos 7 ou 8 milhões de euros para comos novos e para substituição, e o risco, como demonstrei, quando eu tenho uma fórmula teórica de 8% e logo à partida imponho 10%, o risco está todo do lado do concessionário. E, portanto, aqui está, obviamente, a Câmara Municipal de Porto a defender o interesse público. Achamos também que o estacionamento na via pública deve ser pago. A ocupação do espaço público deve, aliás, ter uma prestação, neste caso, uma taxa. Também estamos de acordo que, comparativamente com outras cidades, o Porto tem um reduzido número de parcómetros. É um facto objetivo. E daí que esta previsão que aqui está sobre o alargamento do número de parcómetros na cidade não nos mereça nenhuma discordância. É que no caso em concreto da cidade do Porto, até achamos que o Porto tem todas as condições para assumir como suas estas funções, não ter que as alienar. Portanto, o que está em cima da mesa é a possibilidade de colocar, de facto, um aumento muito significativo dos custos para quem vive, trabalha ou frequenta estas e as mais de 70 zonas que são colocadas como possíveis para cobrar estacionamento na via pública nos termos desta proposta. Mas, ao contrário daquilo que aqui foi dito, os moradores não ficam salvaguardados inteiramente com esta proposta. É preciso que se saiba que requisitar um cartão de residente custará, para quem não viver em certas zonas do Centro Histórico do Porto, um total de 411 euros ano para uma viatura, 918 euros ano para 2 viaturas e 1.545 euros ano para 3 viaturas. Mas partamos do princípio que não há assim tanta gente que precisa de estacionar 3 viaturas na via pública. Mas, de qualquer das maneiras, estamos perante, de facto, um verdadeiro murro no estômago para quem precisar de estacionar, viver nestas zonas e precisar de estacionar lá a sua viatura. Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, a concessão não é privatização, a concessão é uma forma de gestão pública. Dizer o contrário é brincar com as palavras, é usar a ignorância das pessoas, porque o senhor, eu sei, que sabe a diferença entre as duas coisas. Segundo aspecto, nós não podemos ser sérios e falar de um assunto como este e fazer de conta que o custo não é uma variável. O senhor disse, não quero saber se são mais 100, se são mais 150, se são 200, isso não é relevante, isto não é sério. Nós não estamos sequer a falar, como tentou talvez aos mais desprevenidos tentar inculcar a ideia, não estamos a falar de funções de soberania do Estado. Não chegamos a isto. Enquanto os senhores não perceberem que o dinheiro que chamam público é o dinheiro que as pessoas entregaram ao Estado para ser gerido, os senhores continuam a não perceber muito do que aqui se passa. E é só por isso que continuam a poder dizer estoicamente que o custo não interessa. Não é uma medida avulsa, insere-se numa ideia de cidade. É um meio, é instrumental para um conceito de urbe, de cidade que o atual Executivo tem. Eu bem sei que, se analisarmos cada uma das propostas que aqui nos trazem, sem a preocupação de gerir uma cidade, se olharmos de per si, exclusivamente, uma só de cada vez, porventura poderíamos defender soluções alternativas mais apetecíveis.
Acontece que quem tem que gerir este tipo de situações gera de um ponto de vista global. O drama da CDU, por exemplo, é que quando olha para estas coisas de um ponto de vista isolado, não tem a medida daquilo que propõe. E parece sugerir, por exemplo, que a Câmara deveria gastar neste contexto qualquer coisa como 10 milhões de euros, retirando-os da proteção social, da ação social, por exemplo. Porque, Sr. Deputado, porque os recursos não são ilimitados. E um executivo que se preze tem que estabelecer prioridades onde é que vai investir. Tudo aquilo que aqui é dito faz sentido. Eu não estou aqui a disputar qualquer dos argumentos. Temos é que fazer escolhas, exatamente, porque temos um bem que é escasso, que temos que alocar em função daquilo que são as políticas de cidade. A alternativa é aquilo que hoje começa a estar em voga em algumas cidades, que é começarmos a criar portagens urbanas. E nós, de facto, preferimos, isto é a nossa opção, preferimos não adotar o modelo de portagens urbanas, principalmente numa altura em que a cidade do Porto está sedenta de atrair atividades económicas. Se fizéssemos isso, aquilo que iríamos fazer é diminuir a competitividade do tecido empresarial da cidade. Porquê? Porque, objetivamente, estaríamos a aumentar o custo do trabalho sem remunerar o trabalho. Não é verdade, Sr. Deputado, que se vai pagar mais do que está-se a pagar. Nós vamos manter o Código Regulamentar. Foi aprovado aqui nesta Assembleia Municipal em 2012. Não, o Código Regulamentar foi. E, portanto, nós vamos aplicar exatamente o meio do Código. Portanto, que o senhor vem com o fantasma de que nós subitamente vamos pôr as pessoas a pagar, mas não é verdade. O Código é o que está em vigor. As pessoas vão pagar exatamente aquilo que está em vigor. E também não é verdade dizer agora que as pessoas vão poder pagar exponencialmente mais pelos automóveis. Não, de facto, a medida que nós temos é que cada cartão de estacionamento para residente, como está no Código Regulamentar, custa 15 euros, sendo que depois, no máximo, paga 16 euros por mês para o primeiro carro. É claro, para o primeiro carro, é claro que o camarada que tiver o segundo carro paga 32 e o outro, o terceiro, vai pagar mais. Mas isso é normal. Mas pode... Sr. Deputado, eu quero acreditar que os senhores acreditam que essas pessoas podem pagar. É claro que é para o primeiro carro. É evidente que há pessoas que ganham 600 euros e têm 8 carros. Essas vão ter que pagar um bocadinho mais. Tenham paciência porque o recurso é escasso. E na medida em que o recurso é escasso, a pessoa pretender ser o colecionador de automóveis vai ter que pagar mais. Essa é a nossa política. Não será a vossa, mas é a nossa. Sejam os automóveis Lamborghinis ou Ladas, vai ser a mesma política. Sr. Deputado, compreenderá que esta é a nossa política que nós vamos afirmar. Coerentemente, é assim que nós pretendemos e é assim que nós consideramos que melhor servimos a cidade. Sim.